Olá, pessoal! Estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre a nossa proposta em estrutura e funcionamento da educação básica na nossa unidade 4. Discutimos então na primeira unidade aspectos gerais da LDB, do Plano Nacional de Educação. Na segunda unidade trouxemos então as especificidades da legislação educacional brasileira no âmbito da educação infantil. Na terceira unidade estudamos um pouquinho sobre o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais. E agora na quarta unidade, então, a gente encerra esse ciclo de discussões da nossa disciplina, entrando um pouquinho no debate em torno do ensino médio, que vive uma situação bastante polêmica em função da reforma. Vocês devem estar acompanhando. E o material ele foi selecionado para a gente pensar este momento histórico que vivemos aí em relação ao ensino médio, considerando seus impactos e repercussões no sistema, público de educação brasileira. Bom, no que se refere à reforma do ensino médio, é bem importante a gente trazer dois elementos. Primeiro, que o ensino médio é a última etapa desse processo da educação básica que a gente vem percorrendo na nossa disciplina, iniciando lá na educação infantil, passando para os anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, chegando até o ensino médio. O ensino médio, desde a década de 90, vem apresentando muitos desafios, É a etapa da educação básica onde os dados de evasão e abandono acabam se sobressaindo, são maiores, são mais preocupantes, Nós temos aí todos os dilemas que comprometem a juventude brasileira, sobretudo a juventude da classe trabalhadora. E eu trouxe, tem uma pesquisa realizada pela última pesquisa nacional de amostra por domicílios do IBGE, que mostra um pouquinho, as causas pelas quais os estudantes entre 14 e 29 anos têm abandonado a escola, E aí, dentre as causas, chama muito atenção, a necessidade de precisar trabalhar como motivo principal de abandono dos estudos por parte dos jovens. A segunda causa, que também nos gera bastante reflexão, é a falta de interesse em estudar, A falta de interesse, então a gente precisa estudar mais sobre esse fenômeno, considerando as especificidades da juventude brasileira. E outros elementos aparecem, então, na sequência, como menos citados pelos jovens, mas também de igual importância, como, por exemplo, uma gestação não planejada, a questão dos afazeres domésticos e outras responsabilidades da vida adulta, problemas de saúde ou a falta de vaga, na sua região de residência. A reforma do ensino médio, ela vem muito fortemente justificada por esses dados de evasão e abandono, Mas a gente sabe que por trás disso, existem outros interesses em relação aos quais a gente precisa pensar. A reforma do ensino médio, então, ela foi aprovada e traz 3 aspectos principais. Primeiro, a mudança em relação à carga horária. Há uma ampliação da carga horária que vai aumentando gradativamente e deve chegar até 1.000 por ano. Hoje, Hoje, antes da reforma, a gente teria uma carga horária de 800 horas, Bem importante ressaltar que o cumprimento dessa carga horária exigiria frequência em mais de um turno, Então, algumas redes têm pensado a oferta em turno integral em alguns dias, modelos com carga horária estendida, iniciando 7h30, finalizando 14h, enfim, para não comprometer todo o outro turno. O currículo, ele passa por uma flexibilização, com os itinerários formativos que contemplam as áreas da BNCC, a gente passa a ter uma flexibilização. E um outro ponto super preocupante, que tem sido alvo de muitas críticas nesse processo de reforma do ensino médio, é a autorização de contratação de profissionais com notório saber para ministrar conteúdos, de áreas que tenham relação aí com a formação técnica e profissional. Então, a gente abdica, de uma formação de ensino superior para esses profissionais que vão atuar no lugar de professores, Então, a gente precisa estar atento para todo esse movimento, E
Para isso, a gente solicitou, então, algumas leituras, sugeriu alguns materiais. É importante que a gente aprofunde essa crítica, porque temos aí um momento de revisão dessa reforma, né? Um projeto, uma reportagem no nosso fórum da Unidade 4, que indica a leitura, né, desse texto, para a gente compreender um pouquinho desse cenário e fazer as nossas reflexões baseadas aí em todo o estudo da Unidade 4. Para iniciar, eu trouxe como sugestão o site do MEC com perguntas e respostas acerca do novo ensino médio. É bem importante porque ele ajuda a gente a compreender um pouquinho, de forma mais objetiva, o que a nova lei, né, o que a lei que reforma o ensino médio prevê. Então, é bem importante que vocês naveguem no site, leiam, né, os pontos principais dessa reforma. No segundo momento, a ideia é que a gente possa assistir uma entrevista feita com o Daniel Cara, um pesquisador intelectual, professor brasileiro, que a gente já conheceu lá na primeira unidade, quando ele falou um pouquinho sobre o PNE, e a gente volta então a assistir o Daniel para entender um pouquinho 4 categorias que ele tem utilizado para tecer uma crítica em torno da reforma do novo ensino médio, né? A precarização do ensino, o aprofundamento das desigualdades sociais e educacionais, os planos imediatos para a revogação da reforma e o cenário de luta com os próximos passos, né? Então, são 4 eixos bem importantes que nos ajudam a entender um pouquinho como é que está essa caminhada do novo ensino médio e quais são as possibilidades e perspectivas que a gente tem para que ele seja revisto. Num terceiro momento, a gente indica também um texto curto construído pelo professor Norberto Dalla Brida, professor da nossa universidade, do nosso centro, em que ele vai anunciando lá em 2017, em parceria com uma outra pesquisadora na área, em 2017, quais eram, né, os principais desafios para a implementação do ensino médio. O texto dele chama-se Ensino Médio em Transe, certo? Num quarto momento, mais inteirados e inteiradas, né, desse processo de reforma do ensino médio, o ideal é que vocês consigam fazer a leitura, então, do artigo A Reforma do Ensino Médio e a Produção de Desigualdades na Educação Escolar. O artigo problematiza a implementação do novo ensino médio e as condições do sistema público de ensino, sua função social, e especialmente no que se refere ao cenário e à constituição da juventude brasileira e também o papel, né, da escola pública. Como material complementar, a gente deixou aqui um canal que se chama Observatório das Reformas Educacionais. Ele é um canal no YouTube que tem muitas aulas, palestras sobre a reforma do ensino médio, com vários autores super conceituados, né, pesquisadores reconhecidos no âmbito da educação, que debatem o tema aí com bastante intensidade e com bastante atualidade nas propostas, né? Então, naveguem. A gente indica, né, uma das aulas que foi ministrada pelo professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que ele vai falar um pouquinho sobre a impossibilidade histórica na formação escolar e social da juventude a partir da proposta do novo ensino médio. Terminando as leituras, concluindo esse processo de estudo, é bem importante então que vocês participem do fórum da Unidade 4, lendo a reforma com a proposição, né, de revisão de alguns itens do novo ensino médio, e também façam a sua avaliação em relação à nossa disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica. Tem um link do Google Forms para que vocês possam preencher essa avaliação de maneira um pouco mais objetiva, um pouco mais breve, mas eu conto com a participação de todos para que a gente possa pensar e repensar e replanejar tudo o que for necessário na próxima oferta da disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica. Os materiais que a gente disponibilizou, então, são essenciais para que a gente possa concluir o nosso ciclo de estudos, né? Considerando aí todo o percurso da educação básica pelo qual a gente passou. Eu desejo que vocês possam fazer bons estudos, mesmo aí nesse finalzinho de semestre que costuma ser mais corrido. Eu sigo à disposição para esclarecer, para apoiar em tudo aquilo que for necessário e possível. Tá certo? Um grande abraço e até!